Rio TV Câmara está completando 15 anos e a gente vai relembrar grandes momentos que passaram na sua telinha. Está no ar o Rio TV Memória. Em 2014, nós exibimos uma reportagem especial sobre a história da água que percorre o município. A matéria mostrou o Rio Carioca. Esse rio nasce na Floresta da Tijuca e percorre os bairros do Cosme Velho, Laranjeiras, Catete e Flamengo, até desaguar na Baía de Guanabara. Quem conta essa história é a repórter Luciana Cabizieri. A água é fundamental para a vida. Toda a cidade cresceu em torno da água. Você vai conhecer agora a história da água dessa cidade que tem nome de rio. A cidade foi fundada na Urca por Estácio de Sá em 1565. Começa aí a disputa pelas águas do Rio Carioca entre os franceses, que ocupavam a ilha de Villeganhon, e os portugueses que estavam no Morro Cara de Cão. Para entender melhor desse assunto, nós vamos conversar com quem conhece dessa história. Historicamente, como é que era a relação da população com o Rio Carioca? Uma parte da população que vai, de alguma maneira, se isolar do centro da cidade, vai construir as primeiras residências próximas ao rio, com o intuito de ter alguma vantagem em relação à obtenção da água. E do abandonado Largo do Boticário, nós vamos para um outro canto da cidade que muita gente conhece, mas que pouca gente sabe por que foi construído. A Lapa era uma região alagada muito diferente do que se vê hoje. Era um período de muito sacrifício para a população conseguir a água tão necessária. Muitas pessoas recorriam a poços de qualidade ruim ou tinham que ir até o Rio Carioca. A solução foi criar o Aqueduto da Carioca, que ficou conhecido como Arcos da Lapa. Na verdade, os arcos eles vão ser construídos para, de alguma maneira, aproximar a água do núcleo populacional da cidade. Do Aqueduto da Lapa, como é que a água chegava até aqui o Largo da Carioca? Então, da Lapa até aqui foi feita uma tubulação ligando com o chafariz. Como é que era essa região aqui na época? A partir do momento que se instalou o chafariz aqui, essa região passou a ser polo de atração de gente de toda a cidade. Bem, Luciana, estamos diante da nossa estrela, o Rio Carioca. Boa parte da população que vive nessa cidade e que tem orgulho de falar que é carioca, talvez não saiba, mas a sua identidade é uma identidade formada através da água. Porque foi a água desse rio que durante muito tempo serviu para saciar a sede dessa cidade. A cidade do Rio de Janeiro e a sua imagem, a sua grandiosidade tem origem a partir da água desse rio. O que é mais interessante é notar que a história do Rio de Janeiro está ligada diretamente com a origem do Rio Carioca. E vamos continuar contando a história da nossa cidade? Nosso ponto de encontro é Vila Isabel, terra de grandes nomes como Noel Rosa e Martinho da Vila. A repórter Aline Bordalo apresentou um programa em 2016 chamado Detetives dos Bairros. Ela desvendou grandes segredos que você vai descobrir agora. Jogo do bicho, samba, boemia. Esses temas dizem muito sobre a Vila Isabel. Para descobrir mais curiosidades sobre a terra de Noel, eu te convido a desvendar os mistérios desse bairro comigo. Eu sou Aline Bordalo, detetive dos bairros.
1873, um barão, né, conhecido como Barão de Drummond, muito amigo da família real, vendo as terras da fazenda dos macacos, resolveu, junto com alguns sócios, abrir uma empresa de bonde. Ele abriu a empresa de bonde, a Ferrocarril Vila Isabel, e junto criaram uma empresa de arquitetura para fazer a construção do bairro de Vila Isabel, para planejar o bairro. Barão de Drummond, ele precisava de um apoio financeiro, né? E ele não tinha mais o apoio do imperador, já era a república. E ele, passando pelo centro da cidade, ele vai conhecer um mexicano fazendo um jogo de flores, né? Violeta, orquídea, e todo mundo torcendo na hora que a pessoa escolhia a flor. Ele pensou, puxa, eu vou poder fazer isso com os meus animais, né? Então ele vai criar o jogo do bicho, ele vai chamar esse mexicano, Zé Vaga, ele vai vir também ser sócio dele, e eles vão fazer aqui o jogo do bicho. Então, nem só de boemia vivia Vila Isabel. Fiz questão de visitar a antiga fábrica Confiança e a Vila Operária. Ao som dos apitos dessa fábrica, Noel se inspirou para fazer a linda Três Apitos. Essa é a dica para encontrar mais um informante, ex-morador da Vila Operária, que pode me contar mais detalhes sobre essa relação do bairro com o samba. Agora você é pequenininho, quais as lembranças que você tem? Você ia muito na Vila Operária, lembra da fábrica que tinha lá? Lembro da fábrica, lembro do açude que tinha. Então, quer dizer, eu morava na Teodoro da Silva, uma rua atrás de onde é a fábrica, entendeu? A Vila Isabel já fez o barracão na fábrica. A Vila Isabel, se eu não me engano, 75, o barracão da escola era lá, era no bairro. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente sempre ia para ver, para entrar, era uma coisa diferente do que o carnaval de hoje. Entendeu? Mas eu lembro bem. Os apaixonados definem assim: Vila Isabel é um amor que não se explica. Esse programa foi muito interessante e nós desvendamos mistérios de muitos bairros. E quem nunca teve a curiosidade de saber o motivo do nome de uma rua, não é mesmo? Foi pensando nisso que a gente apresentou um programa justamente para desvendar esses mistérios. Vamos descobrir os segredos da Rua Uruguaiana, que fica no centro da cidade. A atual Rua Uruguaiana está entre os antigos logradouros da cidade, mas seu desenvolvimento foi devagar e só recentemente ganhou a sua aparência atual. Antigamente, Largo da Carioca era uma lagoa chamada Santo Antônio. No século XVII, a Câmara Municipal mandou abrir uma vala que ligasse a lagoa ao mar. Logo, algumas casas foram erguidas às margens da vala, dando origem a um arruamento. Quando a Lagoa de Santo Antônio secou, a vala passou a ser lugar de dejetos. Isso impediu qualquer melhoria estrutural na Rua da Vala. Rebatizada para Uruguaiana, em homenagem à cidade gaúcha homônima, a rua foi muito melhorada na administração do vice-rei Dom Antônio da Cunha. Graças a ele, a vala foi tapada com pesados lajedos, livrando os habitantes dos males causados pelo esgoto a céu aberto. Em 1739, foi construído o Cabido da Sé, que foi a Catedral do Rio de Janeiro por quase 70 anos. Na década de 1970, a rua foi transformada em canteiro de obras do metrô até sua inauguração, em 1979. O comércio da Uruguaiana sentiu o impacto de 10 anos com o trânsito de pedestres fortemente prejudicado. Mesmo assim, a força comercial e a privilegiada localização permitiram que todos os preconceitos caíssem e que a Uruguaiana atingisse o status de uma das ruas mais importantes do Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre a Câmara Municipal?
Em nossas coberturas, usamos nomes específicos, como decreto legislativo, frente parlamentar e tantos outros. Foi pensando em você que resolvemos criar um programa que decifra o significado dessas palavras. Com vocês, o Por Dentro do Legislativo. Vem com a gente conhecer as palavras mais faladas aqui no plenário da sua Câmara Municipal. Decreto legislativo é uma determinação editada pela Câmara sobre temas de competência do Poder Legislativo e que não precisa da aprovação do Executivo para ser publicado. Por exemplo, a aprovação ou rejeição das contas do município, fixação da remuneração do prefeito e do vice-prefeito e a concessão de licença para o prefeito. Emenda é uma proposta de alteração em projetos que estão sendo analisados na Câmara Municipal. As emendas podem ser apresentadas por vereadores, comissões ou até pela mesa diretora. O prefeito não pode apresentar emendas. Frente Parlamentar reúne vereadores de diversos partidos com diferentes ideais políticos que se juntam para fortalecer uma causa comum. Fique ligado na Rio TV Câmara, a emissora do Legislativo Municipal do Rio. Em 2018 é um ano eleitoral. Nós preparamos pílulas que rodam durante toda a nossa programação para levar informação para ajudar o eleitor a ter o voto mais consciente. Quais são os cargos que vão estar na disputa eleitoral? Com a nova legislação, os candidatos precisam se adaptar às mudanças. Acompanhe as novidades no Regras do Jogo. Os cargos que a gente tem em disputa hoje são presidente da República, senador, governador de estado, deputado federal e deputado estadual. Deputado distrital também, por causa do Distrito Federal. São esses 5. As principais regras são aquelas que estão previstas na Constituição Federal, são o que a gente chama de condições de elegibilidade, né? São requisitos que a pessoa tem que ter para poder concorrer. Então, você precisa ser brasileiro, você precisa ter uma certa idade, você precisa ter título de eleitor, você precisa ser filiado a partido político. Isso você tem que fazer para apresentar o registro de candidaturas. Só que para você apresentar o registro de candidaturas, você tem que ser escolhido por um partido político. Bom, os candidatos primeiro têm que ter muito cuidado com o que pode e o que não pode ser feito em termos de propaganda eleitoral, que costuma chamar muita atenção da fiscalização do TRE ao longo não só da campanha, mas principalmente na pré-campanha. Tá? É preciso observar o que a legislação permite que ele faça. Ele já tem uma série de regras de certidões que eles têm que apresentar, eles têm a questão da prestação de contas ao longo do período eleitoral, quer dizer, são uma série de regras que eles têm que cumprir para garantir que a candidatura deles siga de maneira adequada. E por falar em eleição, nós sempre abrimos espaço para tirar dúvidas do eleitor sobre o que é possível fazer no dia da votação. No dia da eleição, eu posso votar com a camisa do meu candidato? O eleitor, ele deve votar com uma roupa adequada, aceita-se a bermuda, obviamente, ele deve sair de casa com aquele gesto cívico de votar, levando um documento oficial de identidade e o seu título eleitoral para localizar o título, localizar mais facilmente a sua sessão, porque acontece, às vezes, de uma sessão mudar de endereço. E aí você, sabendo o número, por exemplo, sessão 38 da primeira zona, então eu vou procurar essa sessão. Você sai de casa com seu título e com seu documento oficial com foto. Não vale certidão de nascimento e casamento. No dia da eleição, o eleitor pode usar uma bandeira, pode usar um broche, um disco, um adesivo na camisa. No entanto, não se pode ter aglomerações, boca de urna, divulgação, porque isso é crime eleitoral e a Justiça Eleitoral e a Polícia Federal, o Ministério Público, enfim, os órgãos de persecução penal podem estar atentos a esse fato. Em que circunstância o eleitor precisa justificar o voto? A justificativa do voto é muito importante para quem faltou à eleição, né? Então, tem 2 tipos de justificativa. Primeiro, tem aquela em que o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral.
Por exemplo, eu sou da Bahia e moro no Rio de Janeiro e não transferi meu título para o Rio. Ora, eu vou apenas justificar no dia da eleição, né, preenchendo um formulário de justificação nas sessões eleitorais. Por outra, no dia da eleição eu me acidentei, eu fiquei doente, então aí sim é diferente. Eu tenho 60 dias para justificar, comparecendo à zona eleitoral, preenchendo um formulário e o juiz eleitoral deferirá ou não esse fato. Se porventura o juiz não deferir, o eleitor será obrigado a pagar uma multa, que é de R$ 3,51, e estará quite com a Justiça Eleitoral. Um dos primeiros programas exibidos aqui na Rio TV Câmara foi o documentário Pixinguinha, feito em 1969. Produzido e escrito pelo cineasta João Carlos Horta, o filme conta a história do compositor de Carinhoso, um dos maiores sucessos da música brasileira. Você vai conferir agora um trecho desse material. Agora estamos aqui no varandão e aqui é o velho saxofone. Esse saxofone foi um presente do Dr. Paulo Bittencourt, foi ele que me deu. Ele me deu e eu guardo isso como relíquia. Eu comecei com 14 anos. 14 não, 11 anos eu tocava meu cavaquinho. Eu fazia um dó maior, um sol maior, ensinado pelo meu irmão, Henrique Viana, Léo Viana. Eles tocavam, uns tocavam violão, outros cavaquinhos, outros cavaquinhos. E eu tinha ouvido e ia acompanhando aquelas músicas. Pixinguinha é uma prova de que os grandes artistas são atemporais e ultrapassam gerações. E é nesse clima que a gente se despede. Até o próximo Rio TV Memória. Tchau, tchau!